Bom dia, amigos. Sejam todos bem-vindos ao Sescrista Virtual, a nossa plataforma online, a extensão do Centro Espírita Semente Cristã. Nós hoje estamos iniciando uma programação muito especial, e você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, logo mais vamos retransmitir também pelo Instagram. Então, para iniciarmos a nossa programação, nós vamos convidar os nossos amigos Lina e Eudes, que são tarefeiros da nossa casa, que vão fazer a harmonização inicial da nossa programação, alguns minutinhos de harmonização de música. Bom dia, amigos, boa harmonização, que a música possa agora nos fortalecer para esse momento de trabalho que iremos realizar. Com vocês agora. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e vamos começar com o passe. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir às vezes muita dá tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir às vezes muita dá tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Vou manter o pensamento em Deus. E agora não custa nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa, o teu abraço, não custa nada. Um beijo seu, não custa nada. A boa ideia, não custa nada.
missão cumprida, não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custa nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal, a minha casa, o pôr do sol, não custa nada. A brincadeira, não custa nada. Um gol de placa, não custa nada. Vento no rosto, não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Ha, ha, ha. A flor do campo não custa nada. Onda do mar não custa nada. A poesia não custa nada. A nossa história não custa nada. Banho de sol não custa nada. Fruta no pé não custa nada. Água da fonte não custa nada. Um bom amigo não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Ah, ah, ah. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada, não custam nada. Convidamos aqui para brilhantar esse momento, né, os tarefeiros espíritas do Movimento Espírita do Brasil, porque eles trabalham pelo Brasil inteiro, né? A nossa amiga Leni Rezende, o Haroldo Eleutério de Brasília, do Distrito Federal, e a Ditinha Calixto, lá de São José do Rio Preto. Bem-vindos ao Centro Espírita Semente Cristã Virtual. Nós estamos com muito prazer recebendo vocês, é uma satisfação. Esse é um prêmio da pandemia que a gente teve, né? Esse contato mais próximo, que graças a Deus foi possível. Mas antes de iniciarmos de fato a programação, eu quero compartilhar com vocês uma poesia de Maria Dolores sobre a família, uma poesia muito bela, para que a gente possa já se preparando para esse momento que nós iremos daqui a pouco realizar. Se intitula Família e Vida. O Espírito Maria Dolores e Chico Xavier, o nosso saudoso Chico, psicografou. E nos diz: família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras, é o pagamento de débitos a vencer. No lar, ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas no tempo a se recompor. Mas também, dentro de casa, é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos, em turba imensa, combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes,
lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança. Seja tolerância onde vais. Segurança pede paz, e a paz é luz do perdão. Então, com essa belíssima página de Maria Dolores, nós vamos pedir ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre amado Jesus e à espiritualidade amiga e protetora que ampara o nosso movimento espírita no Brasil, pedindo pelas nossas casas espíritas, que se encontram muitas fechadas nesse momento, mas abertas pela mente, pelo pensamento, pelo sentimento, e mesmo de forma virtual, como nos encontramos nesse momento, para que possamos prosseguir na nossa tarefa de divulgação da doutrina espírita. E que seja essa manhã uma manhã de muitos aprendizados, de muito consolo, de muito esclarecimento para todos nós. Então, dando graças a Deus por estarmos aqui reunidos nesse momento, nós vamos iniciar a nossa programação. Então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma programação especial para todos nós, que com certeza aqui nos encontramos de pensamento voltado ao conhecimento, ao entendimento daquilo que a doutrina espírita nos traz. Então, nós vamos iniciar, passando aqui para o nosso amigo Haroldo Eleutério, que vai conversar conosco sobre a família, é a célula experimental que prepara o indivíduo para uma convivência no organismo universal. Haroldo, você fique à vontade, meu amigo, sinta-se abraçado por todos nós e vamos ao nosso trabalho. Bom dia a todos. Bom dia, Dora. Bom dia, Leni, minha irmã querida. Bom dia a todos nós, nossa irmã de São Paulo. É uma alegria poder participar desse trabalho, uma alegria poder participar desse momento. E é muito interessante, Dora, porque tratamos desse assunto durante a semana, parece que as coisas se encadeiam. Tivemos uma conversa num centro espírita aqui em Brasília, também virtual, falando sobre essa questão. E é interessante porque nós vamos resgatar, desde a história antiga, desde a nossa herança, que vimos trazendo desde muito e muito tempo, e vale, para que a gente possa fazer essa reflexão, lembrar daquilo que foi falado para nós há 1000 anos antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo, para que a gente possa entrar nessa essência que precisa permear a sociedade nos dias de hoje, para que nós possamos almejar com segurança um mundo feliz e melhor adiante. Então, nós fomos, na nossa pesquisa, buscar lá no Velho Testamento uma passagem muito bonita de Provérbios, Provérbios 23, em que diz assim: submete teu coração à disciplina e inclina os teus ouvidos à palavra da sabedoria. Não hesite em disciplinar a criança, ainda que precise corrigi-la com a vara, ela não morrerá. Aí muita gente diz assim: uai, você está dizendo que é para bater na criança? Não. Corrigir com a vara era o modo que se tinha de dizer que é melhor dar à criança inicialmente o caminho correto. Todos nós que já tivemos a nossa experiência no campo, sabemos que para que uma árvore cresça reta, é necessário dar arrimo a ela. Então ela é arrimada normalmente com uma vara, para que ela cresça retilínea. Esse era o sentido de corrigir com a vara, dar rumo retilíneo, e não agredir, não bater. Aqui em Provérbios, a intenção é dizer: dá bom rumo,
àquele que inicia o princípio geral da união familiar, que são os filhos. Mais adiante, nós vamos buscar também Provérbios 29, dizendo assim: o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará sua casa. Corrige teu filho, e ele te dará repouso, e será delícia em tua vida. Veja, é sempre buscando o processo de atitude. É a ação direta da família, do pai, da mãe, para que o jovem e a criança tenham rumo. Nós fomos ao Novo Testamento e conseguimos buscar lá em Efésios, Paulo respondendo: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa para que vivas e tenha longa vida sobre a terra. Também nós fomos ao Novo Testamento em Efésios 6 e diz: e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. O que nós vamos perceber em todo esse caminho que nós podemos resgatar da história, da nossa história? Sempre, desde sempre, a orientação superior é: construa o lar, a família, como um princípio único de harmonia social. Sem isso, o destrambelhamento do indivíduo, a forma equivocada de agir diante de tudo aquilo que vem a permear a sua existência, terá seu início, quase que inevitavelmente, dentro do lar, dentro da casa, dentro da família. Nós fomos também buscar, como referencial para a nossa conversa, um pouco da orientação dos espíritos da codificação para todos nós, respondendo a questionamentos de Kardec lá em O Livro dos Espíritos. Então, nós fomos à pergunta 208, em que Kardec pergunta se nenhuma influência exercem Perdemos o som, Haroldo. Voltei. O som agora está Isso. saindo, Lênin? Está saindo, tá, tranquilo. Que bom, obrigado. Então, nós fomos buscar na pergunta 208 de O Livro dos Espíritos e conseguimos observar o seguinte: quando os espíritos respondem a Kardec que os pais exercem grande influência sobre os filhos, diz que eles têm uma missão: desenvolver em seus filhos um sentido de vida e de respeitabilidade, de desenvolvimento pela educação. Isso é uma tarefa dos pais. E ainda reforça que estes se tornarão culpados se vierem a falir nesse desempenho. Ele ainda coloca que quando nós temos ao nosso lado espíritos ainda em fase infantil, há uma utilidade, uma missão para isso. É aperfeiçoar o melhoramento desses espíritos. É onde se pode reprimir más tendências e dar orientação segura para boas tendências na existência daquele espírito que inicia naquele momento. E nós vamos também considerar, junto com os espíritos, a pergunta 582, perguntando se a paternidade é uma missão. O que nós vamos recolher da imagem dos espíritos em relação a isso? Nós temos o compromisso de dirigir a nossa família, os nossos filhos na senda do bem. O que nós vamos observar de todos esses elementos? Que a família sempre será a célula principal de transformação social na sociedade onde nós atuamos. É por meio dessa orientação segura que estaremos dando àqueles que estão conosco, sob o mesmo teto, aquilo que Jesus espera de nós como trabalhadores da sua seara.
a vivência, a educação e o trabalho no bem. E o bem, ele não está adeso a questões, a culturas religiosas somente. É questão de atitude do espírito. É questão do sentimento que ele carrega. E a doutrina espírita vem intensificar em nós essa certeza. Ela nos permite destrinchar com segurança esses caminhos e esses pontos que são essenciais para nos mantermos nessa harmonia maior. Eu, vivenciando esse 1 ano e alguns meses de pandemia, na ação de afastamento social que nós temos vivido, aqui em casa somos 5, mais o cachorro. Veja, é uma quantidade grande de indivíduos. Deixa meu cachorro de indivíduo de vez em quando. Nesse conjunto, nesse processo em que nós estamos, nesse período todo, convivendo um com o outro muito mais próximos, nós descobrimos que é exatamente esse princípio do amor cristão que permite que nós saibamos conviver nas limitações, respeitando aquilo que nos é posto como processo evolutivo. Conviver com os nossos filhos significa que estamos ao lado daqueles que assumimos perante a providência divina a responsabilidade de dar a eles rumo seguro e certo. Na relação com os nossos esposos e esposas, do mesmo nível. Estamos aqui a conviver com aquele que escolhemos, com aquela que escolhemos, para podermos compartilhar sentimentos e vivências. Estamos a compartilhar espaço, a compartilhar sentimento, a entender que, nesse processo educativo, estaremos indo adiante quando retornarmos ao convívio social mais amplo, levando o bom exemplo que adquirimos dentro do lar. Meus irmãos e minhas irmãs, sem esse amparo espiritual, que é o lar na vida de quem compartilha dele, dificilmente nós teremos grandes transformações que irão proporcionar à sociedade mudanças claras em rumos seguros para que a caridade verdadeira se faça presente e transformemo-nos em sociedade para o futuro de transformação, de regeneração, de alegria e de paz. A alegria precisa partir dessa célula, desse ambiente inicial, desse pequeno espaço, mas que se torna imenso. Para nós, espíritos imortais, que agora convivemos uns com os outros. Lembrando Maria Dolores, como a Dora leu para nós no início, às vezes esse ambiente não é tão harmonioso. Carrega consigo elementos de impacto moral, porque ali se encontram almas que muitas vezes foram envoltas no sentimento desvirtuado do amor. Como André Luiz classifica, esse amor adoecido transforma-se em ódio. E em vidas passadas, essa relação foi conflituosa. Agora, pela bênção da providência, reencontram-se novamente na célula familiar essas mesmas almas. Às vezes, envergando as mesmas relações que tinham anteriormente. São os mesmos pais, os mesmos filhos, às vezes em situações e posições diferenciadas. Os pais se tornam filhos, os filhos se tornam pais. Mas o que importa de tudo isso é que o processo renovador é para que ali haja o verdadeiro amor. Há um tempo, descobrimos nas conversas que tivemos em vários encontros espíritas, uma história muito bonita. Há muitos e muitos anos atrás, lá nos idos da década de 40 do século passado, um rapaz entrou em choque de tal modo, tão rigoroso com seu pai, que se ausenta de casa.
sai brigado com o pai. A mãe, muito chorosa, os irmãos, ele, o mais velho de todos os irmãos, se ausenta de casa. E passa anos distante, até que recebe a notícia que o pai havia desencarnado. E a mãe o chamava de volta porque precisava dele, por ser ele o filho mais velho. Nessa época, ele se encontrava distante do local da habitação, da morada. Então, ele demorou um certo tempo para retornar. Para nós, hoje, seria coisa de horas. Para ele, à época, foram meses para poder retornar. Quando chega em casa, a mãe, muito dolorida pelo decesso do esposo, e em muita dificuldade, porque os irmãos ainda não tinham se desenvolvido o suficiente, dá a ele a responsabilidade de cuidar da família. E assim ele cumpre. Mas, dentro dele, carregava uma certa culpa, uma dor profunda por não ter conseguido conversar e despedir-se ou desculpar-se com o pai. O tempo passa. E como nós sabemos, a providência divina está em todos os lugares, em todos os lares, em todos os corações, atuando para que o verdadeiro amor prospere e seja maior que qualquer ódio já surgido na humanidade. Muitos e muitos tempos depois desse jovem ter se casado, tido seus filhos, e começam a vir os netos. E nesse caminho nasce o primeiro neto, e eles se apegam um ao outro de modo intenso. Um carinho, um amor, um respeito imenso. Um dia, a filha desse senhor leva a criança para apresentar à família dele na cidade onde eles viviam antes. Então estão lá os tios dele, os primos, que conheceram o pai dele, que agora bisavô da criança. Chegando lá, quando as tias desse senhor pegam a criança no colo, olham o rosto, o sorriso, as feições, e espantadiças dizem a ele: João, é seu pai. Meu Deus, até o sorriso é igual. O olhar é como se estivesse olhando para ele. Ele sorri, acha muito engraçado aquilo. A herança genética presente, quem sabe? E esse desenvolvimento dessa relação amistosa, amorosa, vai caminhando até que aquele jovem apresenta uma doença incurável, perto dos 15 anos de idade. E com 15 anos completos, ele retorna à espiritualidade. As notícias espirituais, correndo naturalmente dentro do ambiente familiar, era uma família espírita, recebem como orientação a seguinte fala: Deus é muito bom. Por conta das relações de amorosidade na família, um laço que havia se rompido pelo ódio no passado, reatou-se pelo amor agora. Não se partirá mais, porque aqueles que um dia se odiaram, hoje se amam. Esse é o objetivo. É nesse campo que precisamos agir. Por mais difícil sejam as relações familiares dentro dos nossos lares, por mais fáceis sejam elas, o objetivo é sempre intensificar os laços de amor, respeito, carinho, perdão, entendimento, que é o princípio da caridade que os Espíritos nos trazem como orientação em um livro dos Espíritos. André Luiz traz para nós, no livro Conduta Espírita, comentando sobre como devemos agir como espíritas em nosso lar, uma questão importante, dizendo na primeira frase que devemos começar na intimidade do templo doméstico
a exemplificação dos princípios cristãos e espíritas que nós abraçamos. Porque ali, dentro desse ambiente sincero e firme, que poderemos concretizar e formalizar esse procedimento fora do ambiente familiar. Ele diz que, para cada impulso de cólera ou violência, o Evangelho amolda o indivíduo para que ele aprenda a ter harmonia em si mesmo e perante os outros. Então, e ele convida, principalmente, àquele que enverga a responsabilidade de conduzir o lar, sendo pai ou mãe, de dar a esses espíritos que chegam na roupagem de filhos do nosso coração, fundamentos de educação sólida e bem orientada. Bom, o que é isso? O que vamos encarar como educação sólida e bem orientada? Minha amiga Leni, que é professora, pedagoga, pode trazer para nós a visão da investigação científica, da investigação dos grandes estudiosos da educação, sobre esse processo de aprendizagem. No entanto, a espiritualidade nos mostra que ofertar como exemplo para essas crianças os fundamentos de educação que são bem orientados e sólidos. A educação refere-se a fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos, irá infundir a essas crianças caminhos seguros para que elas sigam em segurança no mundo. André Luiz ainda nos reforça que é importante mostrar para os nossos filhos que o trabalho no bem é o único caminho que nos fará úteis nessa sociedade em que vivemos. Então, ensinarmos aos nossos filhos a darmos sem esperar retorno, a sermos felizes por ofertar e não esperarmos daqueles a quem ofertamos qualquer paga pelo que estivermos fazendo, principalmente no que se refere ao bem e à caridade. E ele nos convida, Dora e irmãos e irmãs, a mais um caminho seguro. Instituir dentro do próprio lar o estudo, a discussão de um evangelho à luz da doutrina espírita para iluminar corações e mentes. Toda semana, para que o evangelho seja aquele passo seguro na nossa condução. Então, minha amiga Dora, minhas amigas, meus irmãos, esse é o comentário que gostaríamos de fazer acerca desse caminho seguro que é a família como célula principal do processo evolutivo na humanidade como um todo. Assim, nós estaremos concorrendo para essa felicidade. Nós, aqueles que dependem, estão conosco nessa caminhada dentro do lar, e a sociedade aonde nós atuamos, onde nós vivemos. Tá certo, Dora? Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade, viu? Ditinha, desculpa não ter falado o seu nome, eu tentei ali procurar, olhei com os óculos, mas não consegui achar, desculpa. Bom dia para você também. Maravilha, Haroldo. Um prazer enorme ter você aqui participando com a gente, muito maravilhosa a sua contribuição. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo para retomar daqui a pouquinho, é rápida, 2 minutinhos, e a gente retorna com a palestra da Leni. Vamos aqui a uma música reflexiva, enquanto a gente se organiza.